Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Estamos naquele vídeo sobre aprofundamento e hoje a gente vai falar no aprofundamento sobre cooperativismo. Vocês já conhecem sobre cooperativa? Já viram vários tipos de cooperativa que podem ter? Porque a galera do interior, que mora no interior, já ouviu falar bastante, né? As cooperativas agrícolas que estão em todo o interior do estado tem uma sua cooperativa próxima ali. Mas não existem apenas as cooperativas agrícolas, existem outros tipos e a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. E nós temos também o que a gente chama dos princípios cooperativos, além dos tipos, os princípios que norteiam isso. Vocês sabiam que existe exatamente uma lei que organiza esses princípios cooperativos e o funcionamento das cooperativas no Brasil? E vocês têm ideia de onde que começou o cooperativismo no mundo e no Brasil? No vídeo a gente vai conversar a respeito disso. Então o título da nossa aula é exatamente cooperativismo, né? Nesse aprofundamento que a gente vai trabalhar. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre compreender o papel de uma cooperativa para os próprios cooperados e também para a sociedade, entender quais os ramos de atuação que podemos ter das cooperativas e compreender os princípios do cooperativismo. Bem, como nós falamos, aonde que começou isso? Começou na Escócia, em 1761, onde foi formado a Sociedade dos Tecelões de Frederick. Nessa organização, os trabalhadores escoavam suas mercadorias com preços mais atrativos para os lojistas. Esse registro é o mais antigo que existe, rudimentar também, obviamente, do cooperativismo. Qual que era a ideia? Exatamente, cada um produzia as suas tecelagens e daí, através das cooperativas, eles negociavam preços melhores para as pessoas que vendiam aqueles produtos. Foi um princípio do cooperativismo que teve, né? E tem outras ideias também na Europa Ocidental, ao Japão, que ocorriam similares de cooperativas dos princípios, né? Em 1844 surgiu um movimento cooperativo fundado pelos pioneiros de Rochdale. Eles eram um grupo de 28 artesãos, 27 homens e uma mulher, que trabalhavam em indústria de algodão nessa cidadezinha localizada no norte da Inglaterra. Esse é o primeiro registro aonde realmente começou as cooperativas. O cooperativismo no nosso país tem uma história remota que remonta lá ao século XVII. Vamos ver alguns marcos importantes que nós temos do cooperativismo no nosso país. Em 1889, o surgimento da primeira cooperativa de consumo em Ouro Preto, em Minas Gerais. Em 1902, inauguração da primeira cooperativa de crédito 100% nacional no Rio Grande do Sul. Em 1906, surgem os primórdios do cooperativo agropecuário no Brasil, que hoje em dia é extremamente importante para o nosso país, porque o nosso país é um país agrícola ainda, né? As commodities, que são exatamente os produtos agrícolas, e existem outros tipos de commodities também, mas talvez seja o principal commodity que o Brasil vende para o mundo inteiro e que cresceu exatamente com o advento das cooperativas. A promulgação da Lei de 5.764/71 explicitava ainda mais as regras para a criação de cooperativas, mas também impunha alguns limites bem agressivos. A expansão dos horizontes para o cooperativismo nacional aconteceu com a Constituição de 1988, coibindo, por exemplo, as intervenções estatais e conferindo o poder de autogestão às cooperativas. Isso fez com que não pudesse mais haver a interferência na cooperativa pelo poder público. Isso foi bastante importante. As sociedades cooperativas são formadas por indivíduos que exercem uma atividade econômica em comum, como a gente falou lá das cooperativas agrícolas, né? São agricultores que produzem determinado produto e essas cooperativas vão exatamente auxiliar eles, tanto para a aquisição de defensivos e sementes, também para a venda desse produto e a armazenagem desse produto. Eles não visam lucro, mas sim uma prestação de serviços aos associados. As regras de funcionamento estão descritas na lei que a gente já comentou, de 1971, que define a política nacional do cooperativismo.
né? A gente já falou das cooperativas agrícolas que podem auxiliar bastante a entrada dos agricultores na venda, mas também na compra dos produtos que eles precisam. Para isso, como será que você é admitido numa cooperativa? Vamos lá essa questão aqui para vocês pensarem e depois a gente vai ver se bate com o conhecimento que vocês já têm. As cooperativas são organizações abertas a todas as pessoas aptas a usar seus serviços e dispostas a aceitar responsabilidades como sócios, sem discriminação social, racial, política e religiosa e de qualquer gênero, mas podem recusar o ingresso de um novo sócio. Então, qual é a razão que uma cooperativa pode recusar um novo sócio? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos para conferir qual das 4 alternativas que seria uma dessas razões. Então, as cooperativas, como a gente falou, elas não podem discriminar. Se a pessoa faz parte daquele grupo, por exemplo, é um agricultor, eles poderão acessar. Então, a única questão que ele poderá ser recusado, se, por exemplo, ele quer se associar a uma cooperativa agrícola e ele não é agricultor, então, consequentemente, ele não poderá fazer parte dessa cooperativa, né? Que para ser parte de uma cooperativa agrícola, ele tem que ser agricultor. Então, por razões técnicas, ele não poderá ser uma decisão de diretoria. A diretoria, por exemplo, ele não gosta de um agricultor por uma razão, às vezes, religiosa ou política, ele não pode ser recusado. É um dos princípios de lá.
ela tem que ser independente, então o único critério que pode ser recusado é por razões técnicas, ele não faz parte daquela razão econômica daquela cooperativa. Agora, os ramos de atuação. Nós falamos, eu sempre falo, a galera do interior está muito acostumada com cooperativa, mas cooperativa agrícola. Será que existem outros ramos que ela pode ser utilizada? Sim, nós vamos ver que essa lista foi ampliada na lei de 220, na atualização de 2020, que é agropecuário, que a gente já falou, né? Nós temos várias cooperativas extremamente grandes dentro do nosso estado, que entram dentro desse dali, né, que unem força para melhorar, mas nós podemos ter outras áreas, como de crédito, que isso está se tornando muito comum hoje em dia, né, aonde você pode, por exemplo, vocês podem, os pais de vocês, fazer parte de uma cooperativa de crédito. Essa cooperativa pode prestar serviços bancários, né, e emprestar com valores mais atrativos do que os bancos tradicionais, tanto os bancos públicos quanto os bancos privados. E no final, quando ela tiver lucro, como você faz parte da sociedade, proporcionalmente você vai receber uma parte desses dividendos dessa cooperativa. Transporte. Nós podemos envolver pessoas que atuam no transporte de passageiros. Por exemplo, fazer um grupo que participa ali para prestar um serviço de transporte, por exemplo, de uma determinada cidade. E, consequentemente, eles podem se organizar em cooperativas. É muito comum cooperativa de vans aqui no nosso país, né? Nós podemos ter cooperativa de trabalho, produção e bens de serviço. Esse segmento cooperativismo contempla a prestação de serviços especializados, indo do turismo ao beneficiamento de material reciclável. As organizações surgem para elevar a remuneração e as condições de trabalho de determinada categoria. Vou destacar a cooperativa de catadores de recicláveis, né? Que é uma estratégia exatamente para aumentar o poder aquisitivo, o poder de recebimento desses catadores, porque daí eles vão, dentro dessa cooperativa, entregar os seus produtos, e daí essa cooperativa vai fazer toda a separação e, consequentemente, aumenta o preço de venda desse produto, consequentemente vai aumentar a renda também desses catadores, que é muito comum hoje em dia, principalmente nas grandes e médias cidades, essas cooperativas de catador, que além de melhorar a questão do aproveitamento do lixo, tem uma função social extremamente importante dentro da nossa sociedade. Saúde. Essas associações de cooperativas são formadas por médicos, dentistas e outros profissionais da área, ainda podem abranger usuários comuns para a constituição de uma operadora de plano de saúde. Nós temos operadores de plano de saúde no nosso país que são cooperativas. Os médicos formam essa cooperativa e, consequentemente, vão prestar os serviços médicos para a população em geral e, consequentemente, às vezes podem oferecer preços melhores e também, não só preços melhores, atendimentos melhores, porque eles entendem melhor a respeito do assunto. Uma sociedade de consumo, né, uma cooperativa de consumo, existe para viabilizar a compra coletiva de produtos e serviços. Dessas maneiras, os cooperados obtêm preços mais competitivos, poupam recursos e garantem sustentabilidade financeira dos seus negócios. Infraestrutura. É o ramo da infraestrutura fornece imóveis, energia elétrica, rede de telefonia e outros serviços essenciais. Isso possibilita o acesso a uma estrutura básica para o crescimento econômico e produtivo dos pequenos associados. Bem, outro aspecto importante das cooperativas são exatamente os princípios cooperativistas, que são extremamente importantes para os cooperados e para nós conhecermos quais são esses princípios que norteiam todo o processo cooperativo de uma sociedade. A adesão de uma cooperativa, ela deve ser voluntária ou livre, ninguém é obrigado a fazer parte daquela cooperativa, então ela deve ser livre, ela tem que tomar a decisão de participar dessa cooperativa e não pode haver nenhuma discriminação. O segundo princípio vai ser a gestão democrática, que é extremamente importante. Então, isso está lá na lei de 71, que
melhorada depois pela Constituição de 1988, que a gestão os dirigentes dessa cooperativa devem ser eleitos democraticamente por um período específico, aonde elas devem prestar contas de tudo que está acontecendo, das decisões administrativas que são feitas e também das decisões financeiras, e devem ser apresentados a todos os cooperados, né? E deve ter uma postura democrática. A participação econômica dos membros, ou seja, eles, além de ter direito a tomar decisões, os cooperados têm o dever de contribuir para o capital da organização. O montante se torna propriedade comum da cooperativa para aquisição de equipamentos, custeios das atividades, etc. Ocorrendo excedente, o dinheiro pode ser revertido em benefício dos próprios membros. A destinação dessa quantia costuma ser definida em assembleia. Então, quando formam uma cooperativa, ela vai precisar de equipamentos. Da onde vai sair o dinheiro? Exatamente de cada um dos cooperados. Depois de um período, normalmente um ano, pode haver sobras. Essas sobras podem ser definidas para melhorar a estrutura da própria cooperativa ou também na divisão de dividendos para esses cooperados. O quarto princípio é da autonomia e independência. Cooperativismo sempre foi sinônimo de liberdade, portanto, nada deve mudar isso. As cooperativas até podem firmar acordos com outras organizações públicas ou privadas, mas o controle democrático tem que continuar nas mãos dos seus membros. Essa independência em relação aos demais poderes é que favorece a ajuda mútua entre os participantes com base nos seus interesses em comum. O quinto princípio é da educação, formação e informação. Uma das funções do cooperativismo é atuar no desenvolvimento das comunidades nas quais as associações estão inseridas. Isso se faz com educação, palestras, cursos técnicos, workshops, promovem a capacitação dos seus associados. Assim, eles podem qualificar ainda mais os seus negócios, gerando produtividade, conquistando mais competitividade de mercado e, claro, trazendo um retorno financeiro para as próprias cooperativas. O sexto princípio é da intercooperação. Cooperar significa trabalhar em conjunto. A soma das partes dá força ao movimento a seguir adiante. Porém, às vezes essa união não fica restrita a estruturas locais. Pode haver cooperativas regionais, nacionais e, por que não, internacionais. O que importa é agir em prol do bem comum, independentemente de barreiras geográficas ou culturais. E o sétimo princípio, interesse da comunidade. O cooperativismo possa se espalhar pelo mundo inteiro. A fagulha inicial parte da comunidade menor. Existe uma intenção genuína de agir em favor do desenvolvimento sustentável. E isso sempre começa numa escala micro. Desse modo, as políticas aprovadas pelos cooperados levam em consideração a realidade do entorno, de forma que os seus problemas locais sejam sanados e a região prospere. O exemplo dos catadores, né? As cooperativas dos catadores. Parece que ela está resolvendo apenas um problema econômico, mas na verdade ela está utilizando para não poluir o meio ambiente e ser reutilizado os materiais. Nosso país, por exemplo, é um dos países que mais recicla o alumínio utilizado em latinhas de refrigerante, de cerveja, assim por diante, exatamente por causa dos catadores e dessas cooperativas. Então agora baseado nesses princípios, nós vamos responder esta questão aqui, ó. Os princípios do cooperativismo servem de instrumentos, guias para ações e atividades práticas realizadas pelas cooperativas. Essas ações são adotadas no mundo todo. A partir dos 7 princípios que a gente conversou agora, nesse contexto, classifique as sentenças que nós temos abaixo em V para verdadeiros e F para falsos.
Eu tenho essas três sentenças que vocês vão ler com calma, tá? E daí vão ver se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira, a adesão não é voluntária e livre, indica que as cooperativas agregam e estimulam a participação dos interessados, promovendo maior igualdade na união das pessoas. A segunda, a gestão democrática, indica que as escolhas são realizadas exclusivamente pela diretoria, sem levar em consideração as sugestões e decisões das Assembleias Gerais. E a terceira, a intercooperação demonstra o papel de união do espírito da coletividade e atuação conjunta para a melhoria das condições de vida de todos. Vou dar um tempinho para vocês analisarem quais são verdadeiras, quais são falsas e já voltamos a conferir. Gente, aqui já vai ficar uma dica muito legal, que essa questão é a questão de interpretação de tudo aquilo que a gente falou. Então a leitura é muito peculiar, vocês vão ter que tomar cuidado, a galera que vai fazer Enem, vestibular, já vai treinando também essas interpretações. Então vamos lá, o que está aqui? Ficou falsa, falsa e verdadeira, porque a adesão é voluntária, eu bati bastante nessa questão. E a gestão é democrática, então não é uma diretoria que vai definir os rumos. Quem vai definir os rumos é os cooperados através da Assembleia. O papel da diretoria vai ser o quê? Apenas executar as linhas que são definidas em Assembleia pelos cooperados. Tranquilo, gente? Aqui tem alguns exemplos de algumas cooperativas que nós temos aqui no estado do Paraná. Talvez vocês localizem alguma que fica próximo de vocês e alguma que vocês conhecem, né?
que ele começou exatamente no Paraná em 1829 com um grupo de 248 alemães que fizeram a primeira cooperativa agrícola do nosso estado. Então, no vídeo, nós conversamos sobre o que? As cooperativas correspondem a uma organização econômica muito importante para a nossa sociedade. As cooperativas caracterizam pela administração democrática e o cooperativismo pode ser aplicado em vários segmentos econômicos. Talvez isso tenha sido uma grande novidade para vocês. A maioria só tinha ouvido falar da cooperativa agrícola. Vocês viram que tem muitas outras áreas que podem ser utilizados o conceito cooperativista. Então, nós falamos sobre o cooperativismo no modo geral, falamos dos princípios, os ramos que eles podem ser utilizados. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.